Olá, nesse vídeo nós apresentaremos os diferentes tipos de envio de respostas dos alunos para o portal da TEDUC. Então, uma vez que a sua prova tenha sido já cadastrada, com as fichas de respostas de cada aluno devidamente geradas aqui no nosso portal, então a próxima etapa é o envio dessas respostas para que o nosso sistema possa processar a correção e os relatórios aí, a devolutiva, né, para a sua escola. Bom, primeiramente você tem que localizar a avaliação, tá? Nós temos aqui alguns filtros que servem de apoio para que você localize mais facilmente a sua avaliação aqui no painel, ou você pode também utilizar esse campo de busca que, na medida em que você digita alguma palavra, né, algumas letras aí pelo menos, que estejam contidas no título da avaliação, elas já vão servir para que você faça uma busca na plataforma, tá bom? Bom, o primeiro método de envio de resposta que eu vou mostrar para vocês aqui, aliás, o caminho é esse, né? Primeiro eu tenho que localizar a avaliação, eu clico na setinha, eu estou aplicando uma prova impressa e então eu tenho os tipos, né, de envio de respostas para a nossa plataforma. Bom, o primeiro deles que a gente vai explorar aqui é a digitação de respostas. Então eu posso clicar no botão digitar respostas, tá? Quando eu clico no botão digitar respostas, eu tenho uma tela para identificação do aluno, tá? Preciso localizar o aluno para digitar respostas. A localização desse aluno pode ser feita utilizando o código desse aluno, por exemplo, tá? O código está contido no cabeçalho da fichinha de respostas, né? Ou posso também usar o nome ou parte do nome desse aluno, né? Então, assim que eu digito alguma palavra que seja parte do nome, do sobrenome desse aluno, o sistema já vai localizar esse aluno aqui facilmente e vai permitir que eu faça o lançamento das respostas dele, tá? Então, uma vez identificado o aluno, é só vir aqui para o campo das questões e eu posso ir digitando as alternativas de resposta para cada questão, tá? Que foi escolhida pelo aluno em cada questão. Bom, um detalhe é que se eu digitar alguma resposta que não é válida, o sistema bloqueia e não vai para o campo seguinte, tá? Sempre que eu digito uma questão que uma alternativa que é válida, ele já vai para o campo seguinte automaticamente para deixar a sua digitação bem dinâmica, tá bom? Então, quando você termina, é só clicar no botão salvar e já está pronto. O sistema já vai processar os relatórios da escola, do aluno, tudo direitinho, tá bom? Legal, esse é o formato de envio que nós chamamos aqui de digitação de respostas, tá? Esse formato, na realidade, ele é mais utilizado pelas escolas quando elas têm poucos alunos, né? O processo ele é um pouco mais trabalhoso, né? Então, quando a escola tem poucos alunos, ela acaba fazendo isso, ou quando ela já encaminhou, por exemplo, via correio, né, de outras formas, as fichas de respostas dos alunos, e ficou algum aluno para trás que ela tem que alimentar, tem que lançar no sistema. Então, ela pode vir aqui fazer isso para algum aluno aí que eventualmente tenha ficado fora de um outro envio em lote que ela tenha feito, tá bom? Bom, além disso, a gente tem uma outra opção que é a importação de arquivos TXT, né, no formato TXT. Algumas escolas têm já aquelas leitoras óticas que eram utilizadas, isso é mais antigamente, era mais comum, né, mas hoje tem ainda algumas escolas que têm as fichas de leitura ótica. Então, se você tem um equipamento daquele, está utilizando a sua própria ficha para fazer a coleta, não tem problema. Você pode utilizar o arquivo no formato TXT, que é gerado por aquela leitora, e a gente faz a importação direto desse arquivo aqui, tá? Assim como se estivesse anexando um arquivo num e-mail. É muito fácil fazer esse processo aqui, tá bom? É recomendado que, nesses casos, tá? Se a sua escola usa aqueles modelos mais tradicionais de leitoras que fazem lá a leitura ótica, então o indicado é que você entre em contato com o nosso suporte, tá? Com o nosso time, por telefone, por chat ou por e-mail, e para o pessoal poder auxiliar um pouco também aí, para a gente garantir que o formato do arquivo TXT vai estar no mesmo formato que o nosso sistema processa a leitura, tá? Em geral isso é meio que padronizado, não tem muita dificuldade, mas é recomendado que a sua escola entre em contato com a gente antes de proceder a esse tipo de leitura, tá ok? Bom, e
Um terceiro método que nós temos é o método de importação de fichas de resposta, tá? Nesse caso, o que acontece é que a escola ela escaneia as fichas de respostas, né, salva as imagens. Preste atenção porque esses arquivos têm que ser sempre no formato JPEG ou PNG. Então, a sua escola escaneia, salva as imagens e depois faz upload das imagens aqui na nossa plataforma, tá? Uma coisa importante também é que essas imagens têm que ser gravadas contendo apenas uma ficha, ou seja, é uma ficha gerando uma imagem. Eu não posso ter uma imagem com duas, três, né, enfim, mais de uma ficha numa mesma imagem, que aí não vai funcionar, o sistema não vai processar, tá? A gente tem que ter um arquivinho, uma imagenzinha para cada ficha. Para fazer essa importação é muito fácil. Você vem aqui, clica no botão de impressão, né, nessa área central aqui, ele já vai abrir a caixa é como se você estivesse anexando um arquivo num e-mail e você clica na imagem ou pode selecionar mais de uma imagem, tá? Não tem problema, eu vou subir uma aqui. E aí, quando você clica naquela imagem, ó, ele já começa a processar e começa a fazer a importação dessa ficha. Então é muito fácil, é muito tranquilo fazer isso, tá? Então esse é o formato hoje mais indicado para as escolas, tá? Então a escola pega aquela ficha que o aluno preencheu, né, que já foi gerada na plataforma da Teduc, você imprime aquela ficha, aplica a prova, depois você escaneia aquela ficha e faz a importação das imagens diretamente aqui. E aí você não tem preocupação nenhuma, porque uma vez que você faz o upload dessa imagem, a plataforma identifica o nome do aluno, identifica a turma dele, a escola, a prova a qual essas respostas correspondem. Então, isso tudo é feito automaticamente, tá? Aqui o sistema vai mostrando para você a barrinha de progresso, quando essa imagem está sendo importada para a plataforma, tá? Então, logo esse processo se finalize, né, essa importação, você clica no botão salvar, acabou. O software, ele automaticamente vai fazer a leitura daquelas imagens, tá? Dos preenchimentos do aluno, a alternativa de respostas que ele escolheu, e automaticamente vai alimentar o nosso banco de dados, já vai gerar todos os relatórios de desempenho da sua escola, tá bom? Só tem algumas informações aqui que são importantes, né? São algumas instruções com relação ao momento de escanear essas fichas de resposta, tá? Nós temos algumas orientações aqui que eu vou passar rapidinho, que é, na verdade, com relação às imagens que eu já comentei, né? Que é uma imagem um arquivo por ficha, um para cada ficha, né? A posição das fichas, né? Cuidado, se tiver alguma ficha de ponta cabeça, o software depois não vai conseguir processar. Ele até vai te mostrar, eu vou mostrar daqui a pouco que tem um ambiente de auditoria, onde ele te mostra os casos onde teve alguma dificuldade de leitura, mas com certeza alguma ficha de ponta cabeça, por exemplo, vai ter problema, tá? Então o cabeçalho tem que ser sempre voltado para cima. Então cuidado na hora de fazer esse escaneamento para que as fichas estejam todas sempre na mesma direção, tá bom? Outra coisa é com relação à qualidade dessa digitalização, tá? Então, as fichas devem estar digitalizadas com 300 dpi, tá? Não coloque mais do que 300 dpi, porque a imagem vai ficar muito pesada e vai ter dificuldade depois na importação. E sempre em escala de cinza, tá? Então, 300 dpi com escala de cinza. E na hora de salvar essas imagens, escolha a extensão JPEG ou PNG, tá bom? Em geral, quando você configura o seu scanner já para dentro dessa configuração sugerida aqui, depois nos próximos processos de escaneamento, isso já vai estar definido lá no seu scanner, você não vai ter que ficar toda hora mexendo nisso, mas é importante estar sempre atento para essas observações, tá bom? Então, uma vez que você concluiu o escaneamento, né, das fichas seguindo essas orientações, então você vem para cá e faz a importação dessas fichas, tá? Esse processo vai agilizar bastante o tempo de resposta, né, a devolutiva para a tua escola, tá bom? Um outro método que nós temos, ele é o envio via correio, tá? Então, a sua escola pode também enviar os pacotes de provas, né? Via SEDEX, para que a DataEduc faça o escaneamento, todo esse processamento direto aqui no nosso escritório, tá?
Para isso tem que seguir também aqui algumas orientações, tá? Quando você, na nossa plataforma, quando você clica em enviar por correios, então o sistema mostra para você aqui como proceder, tá? Na organização, no preparo do envio, no envelopamento disso, tá? E o endereço aqui para o qual você deve fazer o encaminhamento dessas fichas, tá bom? Um detalhe, voltando aqui para a opção de escaneamento das fichas, né? Se essa for a sua opção, nós temos alguns modelos específicos de scanner para indicar para vocês, tá? No caso a escola tenha somente aquele scanner aquele de tampa, né, que você tem que imprimir, escanear uma ficha por vez para salvar as imagens, então aquele trabalho também é muito moroso. Então existem outros modelos de scanner que funcionam como impressora, você coloca uma quantidade de folhas, 50, depende do modelo de scanner, mas você coloca uma quantidade de folhas, de fichas de resposta, e o scanner vai puxando uma por uma e já vai gerando uma imagem de cada um, tá? E isso é muito mais prático. Então, se tiver alguma dúvida com relação a isso, entre em contato com a gente, com atendimento@dateduc.com.br. A gente pode recomendar para vocês aí o modelo ideal de scanner para esse tipo de trabalho que geralmente acontece aí nas correções de prova da escola, tá bom? Bom, então, feito o envio das fichas de respostas, né? Quando o sistema termina esse processamento, ele guarda essas informações e mostra para a escola. Você vai ver que no seu ambiente vai ter um sininho aqui e vai ter um número num campo em vermelho aqui, tá? Esse número vai indicar para vocês a quantidade de fichas que caíram no nosso ambiente de auditoria, tá? Para mim, aqui no meu acesso, eu tenho um número muito grande, porque eu estou logando numa base com muitas escolas, né? Mas para a sua escola vai aparecer algum número aqui, ou não, mas se tiver alguma ficha com algum problema de identificação, tá? Ou aquele QR Code que identifica o aluno que não foi lido, ou problema de questões com dupla marcação, enfim, existem algumas regras para as quais o sistema já tem uma ação já definida aqui para trazer esses casos para o ambiente de auditoria, tá bom? Então, quando você clica nesse sininho aqui, ele vai abrir uma tela com as fichas que caíram em auditoria, você consegue ver os nomes dos alunos, tá? Se elas estão em auditoria, e quando você clica no botão auditar prova, o sistema abre para você uma telinha aqui com as informações da prova e abre a ficha de respostas para você. Olha que legal, ó. Ele traz aqui a imagem da ficha. Na medida em que você passa o cursor em cima, né, ele vira uma lupa para te ajudar também a identificar. Às vezes a marcação está muito mal feita, enfim, né, o nome do aluno e tal. Então esse recurso ajuda você. Então a imagem fica aqui e você pode aqui ir lançando as respostas aluno por aluno, tá? Atuando de forma efetiva aí nesses casos de auditoria, tá bom? Então, uma vez que você conclua a auditoria, esse aluno passa a ter as respostas dele devidamente processadas, tá? O que acontece é que, nesse caso, o sistema não vai considerar a imagem em si, mas vai considerar o que você está lançando aqui nesses campos, tá bom? Bom, com isso eu concluo os tipos de envio de respostas, tá? Caso fique alguma dúvida, por favor, entre em contato pode ser pelo nosso e-mail, atendimento@dateduc.com.br, tá? A nossa equipe aqui vai ter o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas e ajudar vocês no processamento dos seus relatórios, tá bom? Um outro detalhe é que uma prova que esteja finalizada, vou pegar uma aqui para mostrar como exemplo, uma vez que uma prova está finalizada, e o botãozinho, o ícone altera aqui para a prova finalizada, você pode clicar nessa setinha e você tem acesso a algumas exportações de planilha, tá? Então, por exemplo, se eu clicar em acertos por aluno, o sistema vai gerar para mim uma planilha contendo a relação de alunos e a alternativa de respostas que foi escolhida por cada aluno em cada questão, tá? Então, ele traz
os acertos por alunos, nas respostas por aluno, ele vai trazer as alternativas de resposta de cada aluno. Nos acertos por aluno, ele traz uma planilha contendo a quantidade de questões que cada aluno acertou em cada disciplina, tá? Então, geralmente essas planilhas ficam disponíveis logo após a alimentação do banco de dados, tá bom? Só ficou faltando um detalhe aqui para eu mostrar, que é a finalização de uma prova, tá? Então, se você finalizou o envio de respostas, deixa eu voltar aqui para o ambiente com todas as provas. Se você finalizou a importação, o envio das suas respostas, tá? Isso, claro, exceto nos casos de envio via correio, tá bom? Então, se a sua escola enviou via correio, fique tranquilo que a DataEduc processa tudo e finaliza a prova para você. Depois é só acessar os relatórios. Se você fez digitação ou subiu arquivos TXT, né? Vamos voltar aqui no menuzinho. Se você fez digitação, subiu arquivos TXT ou importou fichas diretamente, quando você conclui essa etapa, você tem que clicar nesse botão finalizar prova. Quando você clica no botão finalizar prova, o sistema vai trazer para você a relação de alunos que ele encontrou sem respostas, tá? São alunos que estão matriculados, cadastrados na plataforma, mas que estão sem respostas. Nesse caso, o usuário aí na escola, ele é obrigado a indicar se esse aluno esteve ausente no dia da prova ou se ele foi transferido da escola, tá? Os alunos ausentes continuam ativos na nossa base de cadastros, aptos a participar de novas provas. Os alunos indicados como transferidos, eles são inativados na plataforma e já na próxima geração de fichas, nos próximos procedimentos de novas provas, né, eles já serão ocultos, eles já não aparecerão. Eles permanecem na base de cadastros, mas de forma inativa, tá bom? Então você tem que indicar aluno por aluno, né? Se todos estiveram ausentes, tem um recursinho aqui, ó, coloca ausente para todo mundo, beleza? E aí você clica no botão enviar, tá bom? Detalhe, é fundamental utilizar esse recurso finalizar prova, se você utilizou um desses 3 meios de respostas, de envio de respostas, digitação, importação de arquivo TXT ou importação das imagens da ficha, né? Então você obrigatoriamente tem que utilizar esse recurso de finalizar prova. Só após a utilização do recurso finalizar prova é que o sistema vai entender que a avaliação foi de fato finalizada, foi encerrada, e a partir daí então ele já começa a gerar para você as planilhas com as respostas dos alunos, com os acertos dos alunos e também os relatórios de desempenho de cada público, de cada turma, de cada disciplina, tudo bem? E nós teremos depois um novo vídeo aí na sequência com explicações acerca dos relatórios de desempenho, tá bom? Então é isso, muito obrigado e em caso de dúvida, entre em contato com a gente, será um prazer atender vocês. Obrigado.